Eu falei pra vocês semana passada que vocês iam ter uma surpresa hoje. Eu falei que hoje ia ser especial. Eu disse isso. A gente não conseguiu, tá? Então tivemos que trabalhar com outra pessoa mesmo. Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Ó, eu sei. De novo sou eu. De novo não é o nosso host normal, que é o Valman. O Valman tá ainda viajando, tá resolvendo um monte de coisa lá nos Estados Unidos ainda. Então vocês vão ter que aturar minha cara. Vão ter que aturar minha cara aqui mais uma vez, falando com vocês. Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você tá assistindo esse vídeo. Mas se você tá assistindo a gente agora, pelo YouTube, dá like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. Como é que é, Diego? Tem que colocar aqui, né? Você vai colocar aqui, Diego? Então, ó, Diego é nosso produtor lá, nosso cameraman, nosso cara que manda em tudo. Eu só obedeço. Coloca aí, então, nossa rede social. Coloca aqui. Aqui vai ser o Instagram? Coloca aqui o nosso Instagram, então. Mentira, ele vai fugir, desgraçado. Nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso, sei lá, cara, todas as nossas mídias sociais, clarinvest.com, Clarin Investimentos. Procura a gente em todas as redes sociais, vocês vão achar aí, beleza? No YouTube, Clarin Invest, beleza? Clarin Invest. Você acessa lá no YouTube, acessa os nossos vídeos, leia os nossos conteúdos. Ou melhor, leia não, né, cara? No YouTube não lê, né? No YouTube assiste. Assiste os nossos conteúdos. Se tiver legenda, lê. Bota a legenda e lê. Assiste os nossos conteúdos aí, dá like, sininho, inscreve no canal. Se você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, ouça a gente e compartilha com todo mundo, com a família, com os amigos, com todo mundo, pra ficar muito mais bem informado, beleza? Eu falei pra vocês semana passada que vocês iam ter uma surpresa hoje. Eu falei que hoje ia ser especial. Eu disse isso. A gente não conseguiu, tá? Então tivemos que trabalhar com outra pessoa mesmo. É complicado a vida, bicho. É complicado. A gente tenta. Mas às vezes a gente não consegue. Brincadeira. Hoje vai ser especial sim, porque a gente vai falar com um cara sensacional, tá? Vou explicar pra vocês. No nosso Podclá 2, vocês tiveram aqui basicamente uma palestra do Dr. Ricardo Cerqueira Leite falando sobre internacionalização de empresas, tá? O Dr. Ricardo Cerqueira Leite é um cara muito importante, é um cara muito inteligente, e você vai ver lá no podcast, eu não sei, no Podclá 2, né, gente? No 2, justo. Vai estar o card aqui em algum lugar que vocês vão clicar lá, ou vai estar na descrição, vai estar o link lá. Se vocês colocarem em outro lugar, eu vou pegar vocês de porrada depois, tá, seus palhaços? Então é isso, vai estar em algum lugar aqui, vocês vão clicar e vão acessar o Podclá 2, onde fala de internacionalização de empresas. Porém, hoje, eu tô aqui com o Ricardo não, meu Deus do céu, Daniel. Tô com o Daniel Godinho. Daniel Godinho, que trabalha na Cerqueira Leite. E agora a gente vai aprofundar um pouco na parte do cliente. Porque o Daniel, ele cuida justamente dos clientes. Ele que faz a parte de internacionalização. O Dr. Ricardo, ele faz a parte administrativa lá em cima. O Daniel que lida com o cara todo dia ali. É o que faz a mão de obra mesmo pesada. Então, vamos falar com o Dan aqui e vamos apresentar ele. Dan, antes de apresentar o Dan, ó, a produção tá me cobrando aqui, é culpa deles, eu vou ter que parar aqui um segundinho pra falar do Urbano! O Urbano, nosso patrocinador, nosso parceiro, que deixa a gente usar esse ambiente sensacional aqui. Vem comer com a gente, vem beber com a gente. Hoje a gente não tá bebendo nenhum tipo de líquido alcoólico, mas estamos bebendo água, porque o Ricardo não bebe nenhum tipo de álcool, né? Ricardo não, Daniel. Tô com o Ricardo na cabeça, que coisa. O Daniel não bebe nenhum tipo de líquido alcoólico, então tô aqui com o Dan, tô tomando uma aguinha junto com ele para acompanhar, mas venha pro Urbano, vem comer aqui, vem beber com a gente, vem conversar. Esse lugar é sensacional. Avenida Nova Independência, número 63. Beleza? Tamo junto. Dan, vamos lá, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você, cara. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Godinho, eu sou advogado, eu trabalho no escritório Cerqueira Leite Advogados. Também trabalho na consultoria de internacionalização, a One World International Partners. E é um grande prazer estar aqui hoje, poder conversar com vocês. Conheço muito bem o pessoal da Clarin Investimentos. Sei que é um pessoal muito sério, apesar do Fábio estar aqui com a gente. Isso. Brincadeiras à parte, o Fábio também é um grande amigo. E hoje eu vou tentar trazer para vocês aí quais são as nuances da internacionalização de empresas, de pessoas. Eu trabalho com isso já há bastante tempo. Espero que vocês possam gostar do conteúdo. Lógico que vão gostar, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais bem informado. E assim, se você quiser ir para fora também, você consegue ajudar, né, Dan?
Se a pessoa, pô, Daniel, eu quero tirar um visto diferenciado, eu quero sair do país, eu consigo fazer isso? Uma pessoa normal consegue fazer isso ou só empresas podem fazer isso? A gente presta consultoria para pessoas também, pessoa física? Sim, com certeza. Na verdade, essa metodologia desenvolvida pelo Dr. Ricardo Cerqueira Leite, ele sempre fala, provavelmente ele falou no último podcast, de uma distância psicológica. Justo. E ele fala também, né, e a gente sabe muito bem, que a internacionalização de pessoas precede a internacionalização de empresas. Legal. Então, primeiro, a pessoa ela se internacionaliza e depois ela internacionaliza a sua instituição. Sua empresa, instituição, ou seja lá... Exatamente. Onde... Legal, então, bacana. Com certeza, nosso time apoia, existe um time específico, por exemplo, para vistos, apoia a internacionalização dessas pessoas. Legal, físicas. Legal. Então a pessoa tem que mudar a mente dela primeiro, entender que realmente faz sentido, entender que vale a pena ela ir para outro país. E aí sim, ela, como pessoa física, ir ou iniciar esse processo para depois a empresa mesmo fazer, né? Exatamente. Não necessariamente para você ter uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, você precisa morar lá. Eu, legal. Pessoalmente, sou um brasileiro muito... gosto muito do Brasil e não pretendo, eu pessoalmente, morar fora do Brasil, porque eu gosto do meu país, a minha cultura, eu sou carioca, então tem muito forte, né, em mim essa cultura. Muito forte, também. Tem 8 R's o forte dele. Apesar de morar em São Paulo, né? Então, essa questão cultural é muito forte dentro de mim e eu não tenho desejo, talvez mude, mas hoje eu não tenho desejo de pessoa física, morar nos Estados Unidos. Mas, com certeza, vejo com bons olhos ter uma empresa nos Estados Unidos e ganhar em dólar. Quem não gostaria? Claro, claro. Você trabalhar com moeda fraca, que é o real, e receber em moeda grande, né? Moeda forte, que é o dólar, que está cada vez mais valorizado e tudo mais, isso é maravilhoso, né? Isso é sensacional. Não, show de bola. Ô Dan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos já. Tá? Eu fui lá, vou abrir uma empresa nos Estados Unidos agora, por exemplo. Vou abrir uma empresa nos Estados Unidos agora. Quais são os primeiros passos, os primeiros processos que eu devo fazer? Ou melhor, eu tenho que necessariamente primeiro me internacionalizar para internacionalizar minha empresa? Ou eu posso... Cara, eu quero minha empresa lá, eu sou administrador, eu só quero que ela esteja lá. Posso só colocar ela lá sem medo de ser feliz? Sim, na verdade, respondendo bem objetivamente a sua pergunta... Você não necessariamente precisa estar nos Estados Unidos para ter uma empresa lá. Eu até falo para os clientes, né, e isso às vezes até é um tema de surpresa, que você não precisa nem ter um visto para abrir uma empresa lá. Que legal! Isso é bastante interessante. Mas, obviamente, se você vai abrir uma empresa não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar, você precisa ter um planejamento. Claro. Você pode até abrir sem planejamento, mas eu não recomendo. Mas aí até no Brasil não vai dar muito certo, né? Exatamente. Então é bom que você tenha um planejamento e existe sim um passo a passo que a gente de repente pode falar aí no decorrer da nossa conversa. Existe um passo a passo que nós recomendamos de acordo com a nossa metodologia, que você precisa aí de alguns documentos que são básicos para que você possa ser bem sucedido na sua empreitada nos Estados Unidos. Legal, já toca o barco aí. Quais são os documentos? Pelo amor de Deus, agora eu fiquei curioso, pô. O que eu preciso? Eu quero ir embora, Dan. Eu quero ir embora, eu amo a Clá, eu amo tudo isso aqui, mas, bicho, quero fugir. Esse país aqui eu tenho um pouco de receio de um monte de coisa. Então, como é que o cara faz para ir embora? Eu, por exemplo, Daniel, eu tô começando agora... Tá? Eu quero fazer minha empresa. O que você recomendaria para mim, Fábio? Tá, vamos lá. Primeiro, esse é um ponto diferencial nosso, assim. A gente procura entender primeiro, se a gente fosse um atendimento, né? Aqui uma consultoria, o que eu perguntaria para você? Olha, Fábio, sua empresa é de quê? O que você pretende comercializar nos Estados Unidos? Você já tem canais de venda lá? Você já conhece o mercado lá? Enfim... Eu tentaria entender mais ou menos qual é o planejamento, mas isso está mais na parte de planejamento. Mas partindo para parte efetivamente jurídica... Partindo para ação mesmo, exatamente. Para a parte chata. Eu recomendaria para você, primeira coisa, você tirar um ITIN, que é um CPF para estrangeiro. Então, esse ITIN,
ele é um documento da Receita Federal É americana. parecido com o RNE que tem aqui no Brasil, né? Que é o Registro Nacional de Estrangeiro, é isso? Não, é como se fosse um CPF mesmo, só Entendi. que para estrangeiro. Que legal. É o código que você recebe lá para estrangeiro, e esse código ele se comunica com a Receita Federal americana. Ou seja, para os americanos poderem me cobrar imposto. Exatamente. Entendi. Então, mas por que eu recomendaria você tirar? Para cobrar imposto? Também, mas assim, não é só isso. Isso te traz alguns benefícios. Lá nos Estados Unidos, você tem muito forte a questão do crédito. Então, se você não tem crédito nos Estados Unidos, você não tem nada. Justo. E para você construir um histórico de crédito, você vai precisar do IT. Lógico, para poder abrir conta em banco e tudo mais. Exatamente, claro. abrir conta em banco, fazer investimento eventualmente. Então, você vai abrir sua empresa. Quando você for abrir sua empresa, quando você for precisar declarar a tributação, você também vai precisar do seu IT. Então, o primeiro passo que eu recomendo da nossa metodologia, né, nós recomendamos, é a gente dar entrada nesse documento chamado IT. Esse documento ele demora cerca de 3 meses, 4 meses para sair. Entendi. Mas você não precisa estar nos Estados Unidos. A gente consegue fazer toda a burocracia, toda a parte... fazer tudo isso. Entendi. Toda a parte jurídica e tudo mais, tudo aqui do Brasil mesmo. E aí você recebe seu IT na sua casa, o seu código. E segundo passo seria efetivamente a abertura da sua empresa. A abertura da empresa ela é mais rápida, ela demora 3 semanas de média. Entendi. Então a gente abre a sua empresa, documentalmente falando, vai sair o seu CNPJ, que é o EIN, que a gente chama, Employee Identification Number, e aí você, com o CNPJ, consegue abrir a conta da sua empresa. Aí a gente abre a conta jurídica da sua empresa no banco. E aí a gente precisa entender, a sua empresa é de quê? Será que ela precisa de alguma licença específica? Aí a questão... caso a caso, né? Vai trabalhando caso a caso para ver o que consegue fazer. Mas esses são os passos. O IT, a empresa e a conta, você já consegue... E aí você pode fazer investimentos, melhorar o seu crédito. Claro, subindo score e tudo mais, deixando... Mas aí o trabalho nos Estados Unidos é muito parecido com aqui no Brasil, né? Você vai subindo o seu score, vai subindo a sua qualidade de crédito ali até você começar a evoluir financeiramente dentro do país. Assim como acontece, parecido como acontece no Brasil, né? Talvez lá com um pouco mais de velocidade ou porque por ser uma economia um pouco mais... É mais barato, né? Mais barato. É mais barato. O dinheiro lá é mais barato no sentido de você tem taxas de juros menores. Que legal. Então, legal. Se você for pegar um financiamento, é mais barato você pegar um financiamento lá do que você pegar um financiamento aqui. Lá, é importante falar isso, assim. Lá você tem 365 milhões de bancos, falando assim, brincando, né? Claro. E aqui você tem 4, 5 bancos que dominam. Sim. Aqui nós temos 4, 5 bancos principais, enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem uma variedade, né? Uma gama de bancos muito maior. Não, eu entendo. Então lá a competição é muito mais acirrada, consequentemente os valores que você vai pagar, todo mundo te quer, né? Todo mundo precisa de você. É a lei da oferta e da procura, né? Claro. Deixa eu te perguntar, você que tá ali em campo, olhando ali pra galera, né? Você que tá o tempo todo falando com o cliente, falando com o pessoal, o que efetivamente você sente do campo? O que o pessoal fala? O que você sente de dificuldade das pessoas? Você que lida com o cliente todo dia, qual que é a dificuldade dessa galera? Eu acho que a maior dificuldade do pessoal é o próprio desconhecimento. As pessoas, elas não sabem por onde começar, tá? Elas não sabem. Elas têm uma ideia, têm uma vontade. Eu quero ter uma empresa nos Estados Unidos. Eu quero abrir minha empresa nos Estados Unidos. Eu quero morar nos Estados Unidos. Mas eu não sei por onde começar. Entendi. Então, essa eu vejo que é o maior obstáculo das pessoas. E a nossa proposta é justamente pegar essa pessoa pela mão e ajudar essa pessoa não só a se internacionalizar a sua empresa, mas de conseguir permanecer. Porque abrir a empresa é fácil. Sim. Né? Arruma um contador nos Estados Unidos e abre a empresa. A gente abre a empresa para você. Agora, legal. Você abrir uma empresa saudável, abrir uma empresa que vai perdurar durante o tempo... Que vai ser aceita pelo mercado americano. De alguma forma. E aí você precisa entender algumas nuances. Eu posso pegar um exemplo? Fica à vontade, por favor. A gente
teve um cliente que ele... Fala o nome. Eu Mentira, não pode falar. Eu não posso A falar. gente gosta de uma fofoca, a gente gosta. A gente gosta de entrar nos meandros das coisas. Gosto, fala o nome. É o diabinho falando na cabeça dele, fala o nome. Então a gente tinha um cliente que ele tinha uma pizzaria no Brasil. Ok. Uma pizzaria tradicional no Brasil. Bacana. E ele queria levar essa pizzaria lá para os Estados Unidos. E aí nós fizemos para ele todo um trabalho de pesquisa e tudo mais. E ele tinha uma ideia na cabeça de pizza. Tá. Só que essa ideia que ele tinha não é a ideia do consumidor americano. Sim, é uma pizza brasileira. É uma pizza brasileira. Claro. E aí vai a pergunta, vale a pena levar uma pizza brasileira para os Estados Unidos? Aonde você vai colocar essa pizzaria? O público americano não é um público que gosta de experimentar coisas diferentes. Porque como aqui no Brasil tem pizza de estrogonofe, pizza de hambúrguer, pizza de... Tem umas pizzas que é Por desesperador. Exemplo, a própria ideia de rodízio de pizza não é uma ideia, por exemplo, que talvez seja muito bem aceita nos Estados Unidos. Claro. Então, lógico que existem exceções, tudo na vida tem. Mas chegamos à conclusão que o tipo de pizza e o tipo de ideia que ele tinha para aquele negócio não ia ser boa. E aí ele teria que adaptar o negócio dele para o gosto do público americano, né? E aí ele perderia a identidade da pizzaria dele e ele optou por não seguir em frente. Mas a gente fez todo um trabalho de pesquisa. Então ele acabou não seguindo no processo. Não seguiu, mas ele fez a pesquisa conosco, a gente fez, entregou todo o suporte. Pra você ver, então, que não é aquela coisa, a venda pela venda, né? Não é a venda pela... Não, como diz lá no Rio, não é a moda Bangu, né? Com todo respeito a todo mundo que mora em Bangu. Mas não é uma coisa que... eu vou fazer isso porque eu quero... Só pra ganhar dinheiro, não, só pra de fazer... forma alguma. Entendi. A gente realmente quer levar empresas que vão perdurar e vão ser nossas clientes nos Estados Unidos. Que vão fazer sentido, né? Faz sentido pro cara realmente ir pra lá. Não, legal. Então a maior dificuldade que você entende ali é a galera entender se o projeto dele faz sentido na América, né? Se faz sentido nos Estados Unidos, no caso. Exatamente. Entendi. Legal. Fala pra mim um negócio. Beleza. O cara entendeu que não faz sentido. Esse caso do cara da pizza, por exemplo. Ele entendeu que não faz sentido. A gente faz toda a consultoria para ele. A gente faz todo esse trabalho. Então, a OneWord, né? Isso. A OneWord faz todo o trabalho para ele, junto com o escritório do Cerqueira Leite. Isso. Faz todo o trabalho ali, analisando o negócio dele, analisando a possibilidade de levar ele ou não. Exatamente. Na verdade, assim, eu aprendi desde pequeno, e essa é uma coisa da nossa geração, a gente tem quase a mesma idade. Sim. Provavelmente seu pai, sua mãe, seu avô, alguma coisa assim, falou que, olha... Eu tô te dando um problema, eu quero a solução, não quero o problema. Então a gente carrega isso de infância, né? Então quando a gente pegou esse projeto, a gente não levou, obviamente, para ele só o problema, né? Claro. A gente levou a solução. Qual seria a solução nesse caso para ele? Mas ele não quis. Seria ele comprar uma franquia já nos Estados Unidos, uma franquia já mais consolidada. Uma Domino's da vida, Exatamente. Uma Papa John's da vida. Entendi. Uma franquia que tem aquele jeito americano de fazer pizza e tudo mais. E o investimento dele seria praticamente o mesmo. Legal. Mas o que ele queria, o sonho dele é levar a pizzaria dele. Entendi. Então... Pra que estado que ele tava buscando ir? Ele tava indo pra Flórida. Flórida. Entendi. Ainda que, então, esse é um ponto interessante. O que a gente verificou, né? A gente verificou que, por exemplo, na Flórida tem muito brasileiro, né? Mas assim... A maioria das pessoas consumidoras do mercado ali não eram brasileiros nem espanhóis, eram efetivamente... Não eram hispanos, era a maioria americana americano mesmo. Caramba! Então ele teria que adaptar... Porque você pensa em Flórida, você pensa em Orlando, você pensa em Disney, você pensa em brasileiro, né? Brasileiro tem toda parte. Né? Benza a Deus. O que tem de Deus. brasileiro em Orlando... Eu falo que a Flórida ali é uma extensão do Brasil, é o Nordeste do Nordeste. Você vai pra Flórida ali, você tá no Nordeste do Nordeste, mesmo porque é quente igual. Então, os dois são muito bonitos. Né? Entendi. Então basicamente, o cara decidiu não ir. E é legal esse estudo. Eu acho muito interessante esse estudo que vocês fazem, porque, assim, primeiro que não é dinheiro por dinheiro, não é só simplesmente vender algo pro cara,
vocês realmente pensam no cara e pensam no que é melhor para ele, o melhor para o projeto dele. Isso é sensacional, isso eu acho muito legal. A segunda parte é que mesmo indo para um lugar que, obviamente, se você pergunta para mim hoje, Fábio, tu colocaria uma pizzaria brasileira na Flórida? Eu colocaria agora, porque tem um monte de brasileiro lá, bicho, é lógico que eu colocaria. Mas é muito legal esse estudo realmente mais aprofundado para mostrar que não é bem assim, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Legal pra caramba. Dan, conta pra mim o seguinte, além dessas dificuldades, tem algum outro caso legal aí que você lembra assim de cabeça que você fala, pô, esse aqui foi legal, ou algum caso, algum case que deu sucesso, que você fala, pô, esse cara deu certo, funcionou, a gente mandou ele pra lá e o negócio tá andando bem? Tem alguns casos. Eu só vou pegar só um parênteses do assunto anterior. Fica à vontade. Não quer dizer assim que uma pizzaria brasileira não vai dar certo na Flórida, por exemplo. Claro. O ponto-chave existem até restaurantes famosos aqui no Brasil que se internacionalizaram. O ponto que a gente chegou na conclusão desse estudo específico é que ele teria que adaptar. Entendi. E aí ele não queria adaptar. Porque o sonho dele era aquele. Não era só dinheiro, era o ele queria legado, fazer exatamente do jeito que ele fazia, né? Ele Exatamente. queria manter o mesmo sistema brasileiro aqui, daquele mesmo jeitinho. Provavelmente aqui no Brasil ele teve sucesso, gostou. Nossa, aqui no Brasil eu posso dizer que a pizza dele é boa. 30 anos já. É mesmo? Depois você me passa em off o nome pra eu poder comer, porque agora eu fiquei com vontade. Ele come de graça lá. Olha aí! Mas aí vai ter que levar a produção junto. Não, mas quem sabe ele vai patrocinar também. Não, produção? Faz barulho aí, produção. Fala que tem que levar. É isso aí, produção. Quem sabe ele patrocina a gente aqui também. Mas né? Tem que levar. É verdade, né? Podia patrocinar o Podclá. come pizza. Vamos conversar com ele, a gente traz a pizza dele aqui, eu faço propaganda dele do Podclá. Assim como a gente fala do Urbano, nosso parceiro sensacional. Avenida Nova Independência, número 63. Vem pra cá você também que você vai adorar. Mas fala, você ia falar de um caso de sucesso bacana, conta pra mim. A gente tem bastante casos de sucessos e alguns casos que são curiosos, né? Então, por exemplo, você tem um caso de uma pessoa que ele abriu uma empresa de serviços gerais. Ok. Tá? Mas aí, explica pra mim, explica pra nossa audiência, explica pro nosso youtuber, pra galera que tá ali no YouTube ou pra galera que tá ali no Spotify, o que é serviços gerais, ô Dan? Tá. Serviços gerais pra mim é muita coisa. É pau pra toda obra. Vai né? do faxineiro ao encanador, bicho. É tipo isso, na verdade. É a empresa de manutenção, pinta, Legal. faz pequenas reformas. É tipo os maridos de aluguel que tem aqui no Brasil. É como se fosse isso. Legal, né? bacana. Então, são pequenas reformas, essas coisas. Pintura. E ele abriu uma empresa disso e uma empresa que está bombando. Então, assim, Legal. Por que ela está bombando? Porque é um tipo de serviço que o americano não quer fazer. Sim. Então, ele paga para não fazer, né? E aí, se ele paga, se ele não quer fazer, alguém vai querer receber para fazer. E essa empresa tá dando muito certo lá nos Estados Unidos. A gente tem alguns outros casos parecidos com esse, também sempre nessa toada de prestação de serviço. Prestação de serviço, então, é um negócio que aparentemente funciona legal. É um negócio que... Depende do serviço, Claro, né? claro. Mas esse serviço especial, que no caso, serviços gerais, né? Serviços gerais, mão de obra, quando tem mais pôr a mão na massa ali, né? Isso. Tem sido um case de sucesso. Tem alguns poréns, sempre tem questões jurídicas, né? Você pode ter alguns riscos, por exemplo, com trabalhadores, com seguro dos trabalhadores, enfim. Todos esses riscos são avaliados por nós, né? Quando a gente vai dar fazer a análise e tudo mais. para a abertura da empresa. Mas, no geral, tá dando super certo e o cara tá ganhando bastante dinheiro. Que legal. Então, ou seja, a gente tem case de sucesso, então a gente tem coisas que já estão acontecendo. Sim, né? com certeza. Galera, eu vou passar o nosso serviço aqui de novo, porque o Diego tá falando pra mim que a gente vai ter que fazer um pequeno corte, então vamos lá. Vou passar aqui pra vocês. Redes sociais. Acessa o nosso YouTube aí, assiste o podcast no YouTube, você que tá assistindo a gente pelo YouTube, dá o like, comenta alguma coisa, xinga a gente, briga com a gente, fala que a gente é idiota, faz qualquer coisa, mas comenta alguma coisa aqui pra gente. Dá like, clica no sininho, se inscreve no canal, tá? Você vai ter aqui a referência ao nosso card em algum lugar aí, os caras vão colocar, provavelmente vai colocar em um lugar que eu
Vou tentar cobrir tudo. Coloque em qualquer canto aqui, mas você vai ter algum lugar para você clicar, onde vai ter a referência ao nosso podcast passado, onde falou de internacionalização com o Dr. Ricardo Sequeira Leite. Acesse o nosso YouTube, o nosso... Como é o nome, Diego? Meu Deus, só Spotify. Spotify, ó, o Diego me ajudando ali, gente. Spotify. No Spotify, você indo para casa, agora dirigindo. Ó, vocês dirigindo indo pra casa. Tô vendo já você dirigindo e ouvindo a gente no Spotify. Compartilha com seus amigos pra todo mundo ouvir informação de qualidade aqui com o Dan. Beleza? Dieguito vai fazer um cortezinho rápido aí, né, Diego? Então, faz o corte. Olha aí, ó. Olha aí. Voltou, Dieguinho? Voltou? É quase os reclames do Plim Plim isso aqui. Uma coisa maravilhosa. Ele vira pra mim ali e fala: Fábio, preciso fazer um corte. Eu falo: beleza, Diego, tudo bem. Mas vamos lá, voltando com o Dan aqui. Ô Dan, fala pra mim um pouco aí das modalidades de empresa que tem nos Estados Unidos. Quando o cara vai abrir uma empresa lá, ele tem, acho que C-Corp, né? É o nome, e a outra é LLC. Isso. O que é isso? O que é isso? Tá, vamos lá. Eu vou, assim, existem outras modalidades, né? Mas eu vou pontuar essas duas, porque é o que a gente costuma trabalhar. Entendi. Né? No dia a dia é o mais comum de ser visto. A LLC, ela não tem... É um tipo societário, tá? Da empresa. Ela é semelhante, vamos dizer assim, se a gente for pegar em termos de comparação, ela é semelhante à empresa limitada aqui no Brasil. Entendi. De responsabilidade limitada. Mas, na verdade, ela é o que mais parece, mas não é exatamente igual. Ok. Tá? Então, a LLC, ela tem a tributação da empresa, ela é sempre sobre o lucro, mas ela é sobre os sócios, pessoas físicas. Eu vou traçar um paralelo aqui no Brasil. No Brasil, você não tem, hoje, ainda, tributação sobre dividendos. Entendi. Distribuição de dividendos. Sim. Tá? Então, o que acontece aqui no Brasil? Você faz a declaração de tributos da sua empresa, você paga o tributo da sua empresa, declaração de imposto de renda, por exemplo. Certo. Mas quando você distribui os dividendos, você não paga. Ah, por que você não paga? Porque você já pagou. Claro. Na empresa. A ideia é essa. Então, você distribui os dividendos e na distribuição você não paga. Lá na LLC, ela é um pouquinho diferente. Por quê? Quando você tem... E outra diferença também importante. Aqui no Brasil, você vai pagar sobre faturamento. Justo. Lá, você vai pagar sobre o lucro. É diferente. Entendi. Mas se você não tem lucro... Você não paga nada. Você vai declarar e não vai pagar. Olha aí que beleza. Então, lá na LLC, por exemplo, você tem 2 sócios, tá? E os 2 sócios têm o ITIN. Tem que ter o ITIN. Tem que ter. Porque legal. é como se fosse o CPF lá para eles. E aí, deu 100 mil de dólares de lucro. Show. Você não precisa efetivamente distribuir esse lucro. Subentende-se que se deu lucro, está na empresa, já está distribuído. Entendi. Entre os 2 sócios. Legal. Então, a tributação é feita... Você pega 50 mil, divide 50 para 100 mil, divide 50 para um, 50 para outro. São 2 sócios. Pega lá a tabelinha do imposto de renda, igual aqui no Brasil. Aonde que eu encaixo a tributação desse sócio? Sim. 50 mil, eu não lembro agora de cabeça. Eu sempre tenho a tabelinha lá na minha mesa. Mas varia de... Você rouba, então. Você tem a colinha lá para você, a colinha então. na mesa. Mas varia de 10% a 37%. Legal. E aí você pega 50 mil, aonde que encaixa a tributação? Deve ser em torno de 14%, 13%. Tá. E aí você vai lá e tributa em cima disso. 50 mil para um, 50 mil para outro. Legal. Tá? Então a LLC ela funciona dessa forma. A C-Corp, ela tributa na pessoa jurídica. Ok. Tá? Então ela tributa 21% na pessoa jurídica e se você distribuir, tributa de novo. Então aí você pode falar mas assim... Mas aí Daniel, machuca, bicho. Aí você fala assim, Daniel, mas aí não é vantagem então a C-Corp. Depende. Mas depende do que eu vou pagar mais? Depende do lucro que você tem. Se teu lucro é muito alto,
Tá. Você vai lá pro 37%. Entendi. E aqui eu tenho 21. E aqui você fica no 21%. Entendi. Você só vai tributar mais Entendi. se você for distribuir. Ou seja, se eu sou um cara relativamente grande, tenho um lucro bem alto, vale mais a pena melhor ficar no pensar. 21. Claro. E o que eu distribuir, eu não preciso eu posso distribuir, sei lá. Você escolhe. Eu distribuo mitigado para poder pagar pouco. Exatamente. Agora, então tem essa dúvida. Mas então não é compensa. Depende. Tudo depende. Claro, depende do tamanho do projeto, depende do que você quer fazer lá fora. Geralmente, 95% das empresas que a gente abre são LLCs, que são empresas novas. Que são empresas de pequeno e médio porte, no geral, né? O cara tá começando e tal. Mas existem, por exemplo, algumas empresas que o cara já tem uma mega empresa no Brasil. E o cara quer chegar lá com o pé na porta. Claro. Então ele vai fazer um aporte gigantesco. E aí vale a pena abrir uma Cicobi. Entendi. Vale a pena entendi. Lógico que eu tô falando isso de uma forma totalmente resumida, né? Totalmente generalizada, afinal de contas, tem que analisar projeto a projeto. Exatamente. Que foi o que você falou pra gente desde o começo aqui. Cada projeto é um mundo, né? Cada projeto é um universo próprio. E aí não é só uma cabeça que pensa, né? Tem o time tributário, tem o time societário, Dr. Yuri, Caioela, Dr. Nelson também. Então temos tem o próprio Dr. Leite, né? Dando crédito aqui, né? Dr. Leite. Não, o Dr. Leite ele só fica lá em cima analisando as coisas. Não vem me falar que o Dr. Leite põe a mão na massa, não, que não. Mentira. Dr. Leite que Dr. Leite põe. Dr. Leite criou a metodologia, né? Ele criou todo o formato. O Dr. Leite é um cara realmente diferenciado. Criou todo o formato aí pra coisa funcionar, né? Exatamente. E falando do Dr. Leite, vocês vão ter aqui o card de novo, falando mais uma vez aqui, ou o card, ou na descrição do vídeo, ou nos dois. Eu não sei como a produção vai fazer. Como é que você vai fazer, João? Vai pôr no card, vai pôr na descrição? Você vai pôr onde, cara? Olha aí, gosto assim, gosto de produção desse jeito. Ou seja, eu só me lasco. Aí eu fico aqui como? Vendido pra vocês. Então, mas não tem problema. Você vai ter algum lugar aqui, você vai saber onde clicar. Eles vão indicar, né? De uma forma muito legal, pra você saber onde clicar, pra você ir pro Podclá 2 e ver o vídeo que a gente fez lá, a entrevista maneiríssima que a gente fez com o Dr. Ricardo Cerqueira Leite. Dan, beleza, a gente já falou um pouco das dificuldades do pessoal, tá? Show de bola. A gente falou também, explicou quais são os formatos de empresa, explicou como internacionalizar o cara. Legal, acho que é bem informativo e tudo mais. Legal. Cheguei lá, me internacionalizaram. Já tô lá. Vocês fizeram tudo. E agora? Vocês continuam esse suporte? Vocês me dão algum tipo de suporte? Vocês podem continuar isso comigo lá? Esse é o nosso propósito, né? Tá. A gente, mais uma vez, para nós, não interessa tanto só abrir a empresa para você documentalmente, te deixar lá e pronto. Né? Lembrando que você não precisa nem estar lá para poder abrir a empresa. Então, nossa ideia é ajudá-lo em todo o processo para que você consiga se desenvolver e, naturalmente, a gente acompanhar você posteriormente com esse case de sucesso. Você vai comigo, então, até eu resolver que você não fique mais comigo. Até o final. Então, por exemplo, existem algumas empresas que elas precisam de licenças específicas. Tem um ponto que eu não comentei aqui, mas também que é muito importante. É o próprio registro de marca da empresa. Legal, vocês fazem todo esse trabalho também. A gente também faz. Então a gente teve uma empresa, por exemplo, eu não posso falar o nome mais uma vez, mas uma empresa peraí, gente. De novo, ele veio com esse papo de não pode falar o nome. É papo de advogado. Pô, Daniel. Confidencialidade. Me ajuda aí. A gente é curioso, pô. Ficar sem saber o nome da empresa. Mas se eu falar, eu vou ter que te matar depois. Eu não posso falar. Então, pô, tudo bem, sem problema. Não precisa falar, não. Tá tudo certo. A gente teve uma empresa que o negócio dela é cannabis recreativa. Né? Então, que maravilhoso! Que maravilhoso! Exatamente. Que maravilhoso! Então, essa empresa, ela não pode ficar estabelecida em qualquer estado, por exemplo. E ela precisa de licenças específicas. Vamos levar ele para Califa e ser feliz, então. Exatamente. Então, assim, a gente tem acompanhado essa empresa desde o início até o momento. Deixa eu só explicar uma coisa, galera. Vocês estão vendo eu rir aqui, eu sou cabeludo e tudo mais, eu tenho essa cara de que gosta de uma cannabis recreativa, mas não gosto. E outra coisa,
eu dou risada, mas nos Estados Unidos é um projeto muito legal, tá? Lá são empresas que realmente faturam alto negócio, e fatura né? é um baita de um negócio, né? negócio. Aliás, foi até um assunto muito legal, vou até anotar aqui pra gente fazer um podcast só disso, um podcast só disso, só sobre negócios diferentes que realmente na América funcionam demais. Cannabis recreativa realmente é um baita negócio bilionário na América, principalmente no estado ali da Califórnia. E é relativamente Funciona novo. demais. E totalmente novo, tem pouquíssimos anos ali. A legislação agora é de 2017, 18. Eu confesso que de cabeça não sei, mas ela não é algo que não tem em todos os estados, que não é permitido em todos os estados. É muito Então legal. é algo bem recente, bem nichado. Show de bola. Mas vamos falar da empresa da cannabis recreativa que agora eu fiquei interessado. Não, eu só levantei esse exemplo, que é um exemplo que a gente auxiliou com questão de registro de marca. Legal. A gente tem auxiliado com questões Nas licenças regulatórias e tudo mais. Exatamente. Então... Porque tem uma diferença da cannabis por hemp, né? Que é exatamente Se bem que a cannabis recreativa é o hemp, né? Olha, de verdade, eu conheço muito bem o produto, né? Não, eu conheço. Mas assim... Quer dizer, dizem. Eu não sei, eu prefiro não me comprometer. Eu conheço mais o negócio do que o produto. Então... Legal, bacana. Mas vocês ajudam, então, a tirar todas as licenças, todos os negócios, para que a empresa fique 100% correta e comece a faturar e lembrando que tudo isso é legal, né? Sim, pelo amor de Deus. Sim, tudo legalizado, tudo... Aliás, estamos falando com o escritório de advocacia, exatamente. Né? Contas, se não fosse legal, aí a gente estava complicado. Legal no sentido de... Tem que explicar, né? De ter legalidade. Não é que é legal, tá? Legal de legalidade. Exatamente. Bacana, bom demais. Tem algum outro caso, Dan? Algum outro caso assim que você achou curioso? Esse da cannabis eu achei sensacional. Tem algum caso que você achou curioso, assim, que você falou, pô, esse caso aqui me deu um nó, mas a gente conseguiu sair dessa? Tem um caso muito legal que eu não vou dar... De novo, não vai dar nomes nem nada. Né? É sempre assim, a gente fica no escuro em tudo. Mas eu vou meio que generalizar. Existem alguns produtos que são produtos de nicho. Tá. Então, por exemplo, produtos veganos, até mesmo alguns cosméticos. Isso aí, eu sei qual que é a empresa que você tá falando. Não, na verdade, não é essa que você tá pensando. Tem uma outra, que é de cosméticos. Piada interna, gente. Aqui a gente trabalha um do lado do outro, quase no escritório ali. Eu vejo esse cara todo dia. Então, é interno aqui. Tem uma de cosméticos veganos. Ah, legal. E isso é algo muito, assim, a minha esposa, por exemplo, ela só usa cosmético vegano. Ela não é vegana, mas legal. ela só usa cosmético vegano. Que curioso. Ela é farmacêutica, então ela entende que questão menos de biologia, assim, não precisa fazer teste em animal. Legal. Então ela só usa cosmético vegano. Polêmico, hein? E Polêmico. tem esses produtos são muito bem vistos nos Certo. Estados Unidos. É isso mesmo. Né? Então tem sido uma tendência, a gente tem percebido isso e tem aparecido bastante empresas assim querendo internacionalizar com essas... Você já tem alguma em processo que vocês estão trabalhando em cima? Tem algumas. Legal. Ou seja, vai ter mais coisa aí acontecendo então nos próximos meses aí, levando mais empresas para lá. Dan, passa aí o serviço de vocês também, fala aí como é que a gente entra em contato com vocês, se tem algum site, alguma página no Instagram, ou se tem, sei lá, como é que a gente entra em contato? Como é que eu acho vocês aí? Olha pra câmera lá e fala com o pessoal basicamente na internet, né? A gente tem o nosso site, você pode botar no Google aí, no busca no Google aí a One World International Partners. E... Coloca aí no GC, ô bonito. Ou você coloca também, ó, internacionalização dos Estados Unidos, como abrir empresa nos Estados Unidos, vai aparecer a nossa empresa lá. A gente já aparece direto. Em alguma hora. São poderosos mesmo, né? Já aparece direto lá. Ó. Os caras são diferenciados, vai brincando. E também tem o escritório, né? Que é o escritório Cerqueira Leite Advogados. Tem Instagram também, o escritório. E aí você entra em contato com o Cerqueira Leite Advogados e caça direto o Daniel. Entendeu? Vai direto. Pode falar, quero falar com o Daniel Godinho. E eles vão mandar me chamar lá e eu falo com vocês. Vai ter agora um monte de gente entrando em contato com o Daniel. Segue Godinho. a gente também nas mídias sociais, aí no Instagram, Cerqueira Leite Advogados, One World, e LinkedIn.
Segue em tudo. Tudo. Vai em tudo. É isso aí. Você também, se você tá ouvindo a gente no YouTube, segue a gente aqui. Já tá inscrito no YouTube? Se não tá inscrito ainda, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo da sua vida que você não tá inscrito ainda no YouTube? Segue a gente no YouTube, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha, dá o seu like, comenta alguma coisa, manda a gente pro inferno, xinga a gente, xinga, eu quero ver o seu comentário. Fala que eu sou chato, cabeludo e feio, fala alguma coisa pra mim. Então, comenta aí alguma coisa, comenta algum assunto que você acha muito legal pra gente poder fazer um outro podcast falando de alguma coisa pra vocês. É importante também, compartilha com os seus amigos. Compartilhe com todo mundo, faça as pessoas assistirem isso aqui. Eu acho que é informação útil, informação de qualidade. A gente da CLA aqui sempre busca trazer informação de qualidade para você, tá? Se você tá no Spotify, olha aí, ó. Fala alto, João. Pode falar. Pode falar, João. Ele tá ali para mim. Spotify. Spotify. Se você tá no Spotify, já ia falar, João. Se você tá no Spotify, por favor. O Spotify tem coraçãozinhos, né? Tem hearts. Né? Dá coraçãozinho lá no nosso Podclá e compartilha com seus amigos, fala com todo mundo, realmente faz sentido, um conteúdo inteligente, um conteúdo bacana e que traz informação para você. Se você não tá seguindo a gente nas mídias sociais, o João tá ali brigando comigo de novo. Se você não tá seguindo a gente nas mídias sociais, siga a gente no Instagram, siga a gente tem qual outra mídia, João? A gente tem LinkedIn, a gente tem Twitter, o que mais que a gente tem, João? A gente tem o YouTube, Spotify, a gente tem Facebook, João. A gente tem Facebook. Segue em tudo, ó. Vai estar tudo... Diego, vai estar tudo aqui, ó. Vai estar tudo aqui, tá? Diego. O site também, clainvest.com. Acesse clainvest.com e veja os nossos projetos. Os projetos que a gente tem aí dentro da casa são projetos voltados sustentáveis e projetos muito legais. Abra sua conta, olha aí, Joãozinho fazendo marketing. Abra sua conta no clainvest.com, olhe os nossos projetos, leia os nossos white papers. A gente pensa aqui em trazer informação e trazer projetos sustentáveis, que não é só por dinheiro, assim como a gente traz sempre os nossos convidados, que não é só por dinheiro, sabe, gente? É projeto que vai perdurar por longos períodos, perdurar para a sociedade. Beleza? Tem mais alguma coisa, Dan? Quer falar mais alguma coisa? Conta mais coisa pra gente. Vou terminar aqui só acrescentando aqui ao meu amigo Fábio. Bora. Se a gente faz alguma coisa só por dinheiro, não dá certo. Exatamente. Se o dinheiro for a única motivação, a gente não consegue. A gente tem que ter coração, a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter ideologia para poder o negócio dar certo. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. O dinheiro vai acontecer, lógico que faz parte, mas tem que ser... É consequência, né? É consequência de algo, de algo maior. É isso aí, gente. Agradeço vocês, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Dieguito, deu tempo aí? Deu tempo pra nós? Tá tudo certo? Então tá bom. Então agradeço vocês, agradeço principalmente aqui o Dan, que se predispôs a vir aqui falar um pouco do conhecimento dele, falar um pouco da vivência dele com os clientes, falar um pouco como é que funciona tudo isso. Então, obrigado, gente. Obrigado, Urbano, mais uma vez, por deixar a gente usar esse ambiente sensacional e ser o nosso patrocinador oficial aqui, nosso grande parceirão. Então, obrigado a todo mundo, obrigado produção, valeu Joãozinho, valeu Dieguito, obrigado gente, valeu, fui!